Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. E por falar em educação, eu tenho um convidado muito especial. Ele é PhD em matemática e ele irá demonstrar que matemática não é difícil. E esse é o tema de hoje. Matemática não é difícil. E a pergunta que eu faço: quais foram as suas notas em matemática? Você tem dificuldade com essa disciplina? Você diz, matemática é muito difícil, não dá para mim? Ou você tem algum desejo de aprender bem essa disciplina e aprender como você consegue e pode desenvolver seu raciocínio lógico? Se você tem essas e outras perguntas, esse episódio é para você. Eu peço então que você me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Ele nasceu na Serra Central do Peru, onde completou o ensino fundamental e médio. Posteriormente, mudou-se para a capital, Lima, e ingressou na Universidade Nacional Maior de São Marcos, onde cursou matemática pura. Ao concluir seu curso, foi agraciado com uma bolsa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para realizar um mestrado em matemática no prestigiado IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, situado no Rio de Janeiro. Movido por uma inquietude em estudar o método dos elementos finitos, método que resolve equações diferenciais parciais, iniciou o doutorado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado foi desenvolvida integralmente no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. Desde março de 2001, desempenha a função de professor associado na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando do professor Rigoberto Gregório Sanabria Castro. Professor Rigoberto, muito obrigado pela sua aceitação em estar aqui no Zé Poesia Videocast. O prazer é meu, né? Eu agradeço o convite e eu fico muito surpreso com sua atividade de ter um podcast interessante. Muito obrigado, professor, mais uma vez. E para mim é uma honra ter o senhor aqui conosco, né? E uma das coisas assim que eu gostaria de perguntar é como que a matemática entrou na vida do senhor. É um pouco curioso, na verdade, como eu comecei a gostar de matemática, porque até o ensino fundamental, na verdade, lá em Peru, o ensino é quase similar aqui, só que está dividido em ensino que seria fundamental, que tem aqui, e o ensino médio, só que é de 5 em 5 anos. Ensino fundamental 5 anos, que é chamado a primária, e o ensino médio, que serão 5 anos, que é chamado secundária. Sei. Então, até toda a parte da primária, que é o ensino fundamental, que chama, não, desculpa, eu estava básico no ensino fundamental, eu representava a minha escola em letras, e não sei, os professores me escolhiam porque provavelmente eu era bom em letras. Eu não me lembro muito bem dessa fase, mas eu me lembro competindo nas Olimpíadas de letras. Interessante, né? Posteriormente, quando fui já no ensino médio, que lá é a primária, e lá a primária dura 5 anos, então no primeiro ano já você tem as matérias de matemática, física, química, todas já divididas. Aí, eu não sei se é uma sorte, que eu tive durante esses 5 anos excelentes professores. Já no primeiro ano, eu fiquei fascinado pelo professor, pelo carisma, a pedagogia dele. Então eu me apaixonei da matemática. No segundo ano, um tio me dá de presente um livro de álgebra de Aurélio Baldor. É muito pouco conhecido aqui no Brasil, infelizmente, porque eles só tem a versão em espanhol. E incluso hoje não, semana passada eu prestei para um aluno meu que está fazendo a monografia. Eu não sou orientado dele, mas eu dei o livro a ele, ficou apaixonado também. Então esse livro é um volume bem grosso. Eu resolvi todos os problemas desse livro
durante o segundo e terceiro ano. Em 2 anos consegui resolver todos, porque tem mais de 5.000 exercícios. Que isso. Então aí, no segundo ano, mudaram de professor e o professor era excelente também. E assim foi. Terceiro, quarto, quinto ano que... no quinto ano, eu já me sentia um matemático. Eu já dava aula aos meus colegas, fazíamos cursinhos, chamava toda a galera para... Eu era o líder. Tanto assim que em casa colocamos um quadro, né? Sim. E aí a gente estudava para as provas, essas coisas. Interessante, professor, porque, por exemplo, aqui, né, é interessante porque o senhor começou nas letras e depois bateu na matemática. No Brasil, geralmente quem pega essas partes de letras está fugindo de matemática. Né? Então, é interessante, mas uma coisa que eu achei interessante, que o senhor falou, foi o senhor teve contato inicialmente com bons professores. Souberam passar a matemática não de uma forma doída, né, mas de uma forma lúdica. E o senhor, né, entrou, e o senhor também se descobriu, né? Eu acho que foi a questão de a pessoa se descobrir, embora o senhor fosse até, né, bom também em letras, né, entrou, né, para as letras, mas depois o senhor se achou, né, se encontrou na matemática, e até hoje, né, o senhor aí está... porque depois que termina o ensino médio, que seria, né? Eu estava em dúvida que estudar depois na universidade. Isso. E, obviamente, a carreira de matemática na região onde eu morava, lá no centro, não existia. Existia o professor de matemática, mas não o profissional em matemática. Entendi. Que é diferente, né? E a pressão dos pais é que você faça engenharia, medicina, aquelas carreiras tradicionais onde você pode fazer. Aí ocorreu um fato trágico na minha família. Faleceu um tio lá na capital e ele tinha filhas meninas pequenas, né? E minha tia falou com minha mãe para eu ir lá acompanhar elas. Quando eu já estava pronto de fazer o vestibular lá onde eu nasci, lá tem uma universidade também. Aí fui para Lima, e aí eu qual seria o termo correto? Um pouco que quebrei o ritmo de estudo. Entendi. Aí eu não fiz o vestibular porque minha tia tinha um negócio e eu ajudava, e ela me começou a pagar e eu já estava com dinheiro no bolso. Entendi. Então aí um pouco que me afastou daquela ideia de fazer o vestibular. Esfriou aquela ideia. Aí passaram 2 anos. Aí quando outra vez acordei, falei, vou estudar. Mas não, como aí já não tinha muita pressão familiar de meus pais, porque meus pais estavam no interior, eu comecei a filosofar, que poderia estudar. Aí chegou a época das inscrições, aí fui me inscrever em matemática pura, sem saber de fato de que se tratava. Que era matemática. Eu achei que ia fazer professor das escolas, etc., mas não. Era um desconhecimento total no início, porque lá na universidade onde eu estudei tem a parte de licenciatura para professores, mas lá tem o bacharelado em matemática, física, química, tem as partes, igual que aqui, né, tem o bacharelado. Aí eu fiz o vestibular, né, e passei. E eu trabalhava naquela época numa fábrica. Eu suportei um semestre trabalhando e estudando. Aí já não podia, porque a avaliação, passei praticamente todas as matérias assim, arrastando, raspando, como chamam. Trabalhar e estudar cansa. Então aí eu me demiti e me dediquei integralmente a estudar. Não? E eu fui o primeiro de minha turma a terminar. Caramba. Porque eu peguei pesado, né? Imagina, o senhor já tinha, né, aquela inclinação, aquela paixão, interrompeu um período, retomou trabalhando e não, eu vou me demitir. E quando eu estava terminando a graduação, um caso curioso, que por que cheguei aqui no Brasil? Na verdade, eu tinha muita sorte, né? Só que tem alguns especialistas que falam que não existe sorte sem esforço, né? Eu era muito esforçado, né? Teve um professor que foi do INPA a Lima para trazer alunos para doutorado, porque minha universidade já tinha um mestrado já. E eu, obviamente, já dentro de meus planos estava fazer um mestrado. Eu estava terminando a graduação, seria um mês de novembro que o professor vai lá, em finais de novembro, para trazer alunos de doutorado. Sei.
e dentro de um convênio que tinha entre a Sociedade Matemática Brasileira e Peruana. Então ele reúne em uma conferência, ele apresenta o projeto de trazer alunos para doutorado para aqui o Brasil. Sei. E ele ele colocou umas datas, um calendário. Falou: segunda-feira eu vou entregar os seminários e vou dar uma semana de prazo e vocês vão me apresentar. E ele era o avaliador. Ele ia decidir quem viria. Eu fui, que não era para mim, obviamente, porque eu estava na graduação, era porque já tinha um mestrado, né? Eu fui, peguei meu seminário. Eu me lembro que era um tema de teoria ergódica, um modelo que representa o movimento das bolas de sinuca. Bom, aí eu estudei essa semana. Na próxima segunda-feira, cedinho, eu já estava lá na universidade para apresentar o professor. Ele tinha uma sala lá. Sei. Aí no corredor me encontrei vários candidatos. Eu falei: vocês já entraram? Não, todos estavam com medo. Aí fui e bati a porta, né? Aí falou: sim, vou apresentar meu seminário. Aí apresentei. Ele tinha uma mesa e um quadro, né? Botou no quadro lá, então faça a sua apresentação. Aí fiz. Durou mais ou menos uns 40 minutos. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas: por que isso, por que outro, tá. No final me disse: então, me disse, muito bom. E você já terminou o mestrado quando? Não, eu falei: eu estou acabando a graduação. Disse: mira, você é o primeiro que está apresentando, não tem um mestrado, mas você gostaria de fazer o mestrado lá no IMPA? Falei que sim, tá bom. Aí ele: depois eu falo contigo. E no último dia que ele voltava para o Brasil, ele me chama. Me disse: traga tu currículo, segunda, eu de tarde estou viajando para o Rio de Janeiro, e você traz meu currículo. Aí levei uma folhinha, porque não tinha muita coisa que apresentar. O endereço. Uma semana depois, eu estava com a carta de aceitação. Para fazer o trâmite de visto lá na embaixada do Brasil, né? E esse seria no início de dezembro já que chegou a carta. 5 de janeiro já estava aqui no Rio. Foi muito rápido. Caramba. Foi muito rápido. É aquele negócio, né? O senhor estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Todo aquele período de preparo, de esforço, brotou. Um dia, né, aconteceu. Eu sempre falo a estrela brilhou. A meus alunos também que eles não devem deixar de passar a oportunidade. Porque apresentou a oportunidade, você tem que entrar lá com tudo. Né? E eu, assim, a gente, né, pelo que o senhor acabou de falar, né, tá falando, o senhor tem, de fato, um talento dentro da área, não só um esforço também, mas uma inclinação por paixão, né, pela matemática. E a gente ouve muito, em lugares e tal, entre os alunos, que a matemática é difícil, odeio matemática. Existe uma certa resistência no aprendizado da matemática devido a uma questão que talvez o senhor pode falar em relação a até que ponto na matemática a linha divisória entre o talento natural, o senhor acredita que existe uma inclinação natural, um talento natural e o esforço para aprender matemática. Todos podem aprender matemática ou em qual nível, até que nível a pessoa pode ir e se tem uma questão de talento envolvido, como é que o senhor explicaria essa questão de... Eu seria uma prova viva de que não é necessariamente você já nascer gostando da matemática, né? Eu acho que tem que ter uma dose de esforço para aprender matemática. Que a grande maioria não gosta de matemática, ou diz que não gosta porque tiveram péssimas experiências, né? A grande maioria, por exemplo, se você vê... Eu tive sorte, por exemplo, no fundamental, eu não fui traumatizado por nenhum professor na parte da matemática, né? Que lá a parte da matemática é algo assim mais, te ensinam números, que você tem que chegar ao ensino médio já com algum conhecimento de matemática. Então, a alfabetização numérica, por exemplo, é dada nos anos iniciais, né? Então, geralmente, aqui no Brasil, por exemplo, os professores que lidam com o primeiro contato inicial com as crianças são as professoras que estudam pedagogia. E geralmente elas, muitas delas, não todas, né, têm um trauma em matemática. Então, já na sala de aula, eles falam que odeiam matemática. Então, eles já... A mente já começa a... As crianças começam já a dizer que se a professora odeia matemática, por que eu não posso odiar? Deve ser alguma coisa ruim, entendeu?
Aí vão criando esse tipo de trauma, né? Eu, por exemplo, não tive esse problema, porque o que eu me lembro, os professores, quando ensinavam a parte de matemática, era algo mais tranquilo, não era aquela que muita pressão. Eu não tive. Entendi. Eu não me lembro muito de matemática no ensino fundamental, mas me lembro de letras. Por quê? Porque eu era escolhido para as competições das escolas, né? Caramba. E essas competições de letras, como é que é? Como é que era? Era tipo uma Olimpíada, você juntavam, eram as escolas, faziam uma prova, né? O melhor prêmio que eu tive, acho que foi um 3º lugar. Também não era assim que eu era um esperto em letras, né? Mas é o que era que passou a letrar palavras? Era para. Não, era tipo, dizer... que seria aqui tipo como chama? Uma parte de redação. Ah, sei. E outra parte de, como chama? Aquele que estuda os verbos, esqueci. Ah, sei. Toda essa parte de verbos, predicados, essas coisas. Gramática. Gramática. Era a prova de gramática e redação. Ah, entendi. Com vários níveis, né? Ah, entendi. Dependendo, você está no 1º ano, 2º ano, então era por nível. Gramática e redação. Essas eram as provas. Então o senhor pode... E eu não era escolhido em matemática. Não era engraçado. Não escolheu só em matemática, escolheu para letras, né? E depois o senhor começou a ter essa experiência com contato com a matemática. Exatamente. E é muito importante assim. A gente, o professor, ele é uma referência, não adianta. Exatamente. Se o professor, ele passa bem, ele passa com amor, com paixão, e o aluno capta isso, porque fica no ar essas coisas. Essas coisas, elas são muito subjetivas, né? Então, quantas vezes a pessoa seguiu uma linha de estudo, porque aquele professor, ele comunica de uma forma tão maravilhosa, que a pessoa fica assim, caramba, acabou a aula do professor. Ou a pessoa fica em cima do professor, quando termina a aula, está rodeando o professor, por quê? Ele passa a disciplina que ele passa com paixão, com amor, e isso é transmitido ao aluno. Eu notava que eles faziam a matemática bem fácil, isso que eu notava. Então. Ou seja, a aula deles, eu trato, por exemplo, de fazer isso com meus alunos também. Entendi. Eu trato de explicar bem, com exemplos, da forma que você não tenha dúvida e só depois você faça os exercícios e com a parte lógica, etc. Né? E na escola pública, no ensino público principalmente, né, existe uma tremenda, né, maior até, uma resistência com matemática devido a essa questão mitológica até, de que a matemática é difícil demais e ela somente para pessoas altamente inteligentes, gênios, né, que vão... que podem. Que pode entrar e ser matemático, né? Me explica um pouco o que é matemática pura para uma pessoa, né, de uma forma mais simples. A matemática pura. O que é matemática? A formação do senhor foi matemática pura, né? Olha, por exemplo, na matemática já aquela pura mesma estão sendo resolvidos usando o computador. Ah, sei. Por exemplo, a matemática pura seria aquelas matemáticas bem abstratas, né? Bem abstrato, bastante. Por exemplo, na álgebra, teoria de números. Depois tem aquelas áreas um pouco mais abstrata, que é topologia, que se estuda formas, mas de forma abstrata. E, geralmente você, quando estuda, não vê aplicações, ou seja, não diz aplicação diretamente dessa forma. Só que muitos conceitos matemáticos puros que eram considerados, hoje em dia, por exemplo, é usado de forma rotineira. Um exemplo seria, por exemplo, quando você vai ter uma senha para entrar numa conta bancária, etc. Né? Então, ali está inserido uma criptografia baseada na teoria de grupos, que é um conceito abstrato na álgebra. Entendeu? Ou seja, hoje em dia, a fronteira entre a pura e aplicada está quase bem pequena, né? Pequena. E aplicada já é aquele que você vai resolver problemas mesmo, né? Por exemplo, meu doutorado, por exemplo, eu fiz em matemática aplicada, né? Porque eu fiz um modelo para resolver uma equação diferencial parcial que modelava a recuperação de petróleo, de poços de petróleo. Então, é bem aplicado, né? Entendi. E a gente
Aí é que está a questão da matemática, né? A gente usa a matemática a todo o dia, toda hora, de forma indireta, né? Sim. Então, quer dizer, o fato de a gente estar conversando é matemática. Essa imagem saindo daqui Tudo que tá é aqui matemática. é matemática. A luz Tá envolvido, de alguma forma, tem matemática. tem conceitos matemáticos. Tem conceitos matemáticos, né? Então, assim, de uma forma assim que o senhor pode mostrar assim, no dia a dia, de uma maneira mais específica, assim, a matemática sendo usada de uma forma mais específica. Por exemplo, uma dona de casa já faz matemática. Por exemplo, ela pega uma receita de um determinado prato, né? Sim. Na receita não ele está associado a um número de pessoas que vão a... Geralmente diz para 5 pratos, para 4 pratos, para 3 pratos, né, nas receitas. Então imagina, a receita diz para 4 pratos, mas ele vai ter 12 convidados. O que ela vai fazer? Vai ter que 4 por 3, 12. Vai ter que triplicar os ingredientes que tem lá. Então já é de uma forma um pouco que não é tão assim... Claro, ela já vai fazer matemática. Depois, por exemplo, você vai viajar, você vai planejar sua viagem, vai querer comprar, por exemplo, a passagem de avião ou de carro, vai ter que depois reservar um hotel, gastos para comida, se são 3, 4 filhos, os pais têm que somar, multiplicar. Então, ali tem uma série de operações, porque você tem que ter um orçamento para poder fazer uma viagem, né? Você não pode ir, por exemplo, e na viagem faltar dinheiro, aí você passa muitas complicações. Então, você vê que no dia a dia você tem um monte de exemplos que você já faz... Dentro de casa mesmo você faz matemática. Agora fora, não? Por exemplo, na navegação, aviação, fabricação de carros, tudo tem conceitos matemáticos. Obviamente são conceitos um pouco mais elevados, né? Então tem várias faces de conceitos de aplicação. E porque a matemática, ela assim, tem a matemática, né, pura, que ela é mais abstrata ainda, mas a matemática em si, que é o número, né? O conceito número é uma coisa abstrata, né? Porque a gente tem aquele símbolo 1, 2, 3, aquilo ali é um símbolo que representa uma unidade, que é abstrata. O número a gente não pode tocar, não pode cheirar, não pode ver, né? A gente não tem aquela coisa palpável, concreta do... Serve para quantificar as coisas, né? Isso. E, assim, no caso, né, como é que o senhor pode trazer, assim, como é que poderia ser o ensino da matemática, ela usando mais elementos mais visíveis, mais para de fato dar um exemplo mais concreto, né? A matemática ela é abstrata. Por exemplo, quando você vai se alguém te diz para que serve a matemática, né? Ou uma criança diz para que vou estudar matemática, então basta você mostrar que desde que acorda, por exemplo, se você acorda com um despertador, você vai ver um número lá que você marcou, já quando você programou, você vai dizer que é 7 horas, você já tem um número lá, né? Que você tem que saber pelo menos contar para poder sobreviver, senão você não consegue inserir-se dentro da sociedade. Se você não sabe matemática. Matemática fala em conceito amplo, por exemplo, na parte mais básica, que seria os números. Se você sai na rua, por exemplo, você quer ir em um determinado lugar e diz, você vai para onde? Vou botar, você vai tomar a linha 485. Tem que ter. Se você não sabe número, como você vai dizer? Você vai ter que falar, me avise quando chega a 485, entendeu? Você vai a uma padaria comprar, por exemplo, pão e leva tua mãe disse vai comprar 15 pães e vai te dar um determinado dinheiro. Você tem que saber quanto de troco vai ser, senão você vai apanhar da mãe se você não leva um troco. E saber quantos pães tem. Então você vê que é impossível você viver sem matemática, né? Então se você fala isso às crianças, elas vão tratar de estudar, porque senão eles não vão poder sobreviver dentro de uma sociedade. E aí a gente entra na questão, né? Como é que fazer a matemática sendo divertida? A matemática entrando no lúdico, naquela coisa do prazer. O senhor entrou na matemática porque o senhor teve referências de pessoas que tinham uma paixão e a paixão passou para o senhor. O contexto, eu acho que a maneira como o professor ele lidera um ambiente faz muita diferença, né?
na hora né, de você transmitir o conhecimento, né, passar o conhecimento. Como que seria, por exemplo, para o ensino fundamental? Como é que, eu sei que o senhor está num nível bem elevado, então matemática, trabalha com questões, tem um doutorado e tal, mas voltando para questões básicas, né? O professor do ensino fundamental lá, como que o senhor, sendo um professor, um exemplo de ensino fundamental, trabalharia a matemática de maneira mais lúdica, mais visível assim, para os seus alunos? Hoje já se ha evoluído muito na parte do ensino de matemática. Tem muita parte, o que se desenvolveu bastante, por exemplo, os jogos matemáticos, né? E tem tanto assim manipulável, sei, como em software, né, usando o computador. Então, é muito variado. Por exemplo, tem o Tangram, que é uma parte para geometria, com forma geométrica. Quando você vai introduzir geometria, pode brincar com isso. Depois tem, por exemplo, a Torre de Hanoi, tem quebra-cabeças. Já seriam para os mais pequenos. Dependendo como você vai avançar, você já pode dar exemplos, alguns exemplos interessantes, por exemplo, né? Por exemplo, você poderia mostrar algumas como se diz, algumas coisas um pouco interessantes. Por exemplo, um número mágico. Na verdade, em matemática tem um monte de números mágicos, né? Em especial, tem um número mágico que é o 1089. Funciona com 3 números, né? Você, digamos, 1, 2, 3, você inverte ele, 123, a inversa é 321, faz a diferença. Essa diferença depois você inverte e soma, sempre vai dar 1089, com qualquer 3 números diferentes. Você mostra, eles ficam, como chama? Surpresos, né? Depois tem aquele outro número, que é 1927. Esse número é chamado número de Ramanujan. Ramanujan foi um matemático hindu autodidata. Ficava lá na Índia, nunca foi à universidade, nunca foi nem à escola, mas ele desenvolveu a matemática de uma forma impressionante. Aí tem um matemático Hardy, G.H. Hardy, Jodrey, né? Que era o mentor dele, britânico, ou seja, inglês, né? Então, ele foi o mentor, levou para a Inglaterra, e então Ramanujan estava doente, né? No hospital. E Hardy, quando era pequeno, ele era muito inquieto com os números. Ele via um número, ele já começava a fatorar os números, né? Tanto assim, quando iam nas igrejas, o pai levava na igreja, ele, para não ficar entediado, começava a fatorar os números dos salmos que estavam cantando na congregação. Então, ele era muito inquieto com os números. Então, quando ele vai visitar a Ramanujan no hospital, ele vai num táxi, né? Aí, ele viu a placa, porque ele é fascinado nos números, né? Viu a placa que era 1927. Aí chegou, ele não achou nada estranho, nada interessante o número. Aí chegou lá e comenta com o Ramanujan, né? Na conversa no hospital, o Ramanujan estava deitado lá na cama, falou: eu vi um táxi, vi aquele número de 1927 e não achei nada interessante. Ramanujan mira e disse assim: ao contrário, esse número é muito interessante. Caramba. Porque é o menor número que pode ser expressado como soma de o menor número que pode ser expressado de 2 formas diferentes como soma de 2 cubos perfeitos. Ou seja, 1 ao quadrado mais 12 ao quadrado é 1927. E 9 ao quadrado mais 10 ao quadrado também é 1927. Caramba. E esse é o menor número. Tem outros números maiores, não? Mas foi provado, não, que esse é o menor número. Diziam que Ramanujan era um experto em números. Tem um outro matemático que falava que os números naturais eram amigos de Ramanujan. Ele desenvolveu muito a teoria de números. Então, esse tipo de coisa, você, quando relata os alunos, eles ficam um pouco já mais relaxados, você consegue atrair a atenção, similar a fazer uma piada, por exemplo. Então, e obviamente, matemática tem muitas piadas matemáticas, né, que você pode contar dependendo em qual tipo de sala você está presente. Eu acho que o segredo está em você fazer a matemática mais envolvente, lúdica, né, despertar curiosidade,
E também contar fatos curiosos. Fatos curiosos, porque você vai também criando aquele contexto de paixão, de curiosidade, de vontade de aprender mais, e vai despertando também talentos matemáticos, né? Aí entra na questão do IMPA, né? Que o IMPA é tido como uma referência. É uma referência, é o primeiro na América Latina. É o primeiro, incluso temos o primeiro medalhista medalha Fields, né? Medalha Fields, equivalente a... É um Nobel, né? Um Nobel. É um Nobel. Então, você tem, quer dizer, e o senhor, né, de alguma forma, foi captado pelo IMPA lá devido ao talento matemático, né? Que, né, o IMPA é muito prestigiado, né? No ranking está o primeiro, né? O primeiro na América Latina é o melhor. É o melhor na América Latina, né? Lá você estudou, lá tinham de toda a América, alunos de Colômbia, do Uruguai, da Argentina, né? A escola argentina é forte, mas tem muitos argentinos que vêm estudar. Né? E a escola peruana também é muito forte. A medalha Fields, né, para a matemática, que vale ao Nobel. Nobel. Acho que foi agora. 3, 4 anos atrás, o ganador foi do IMPA. Foi o ganador do IMPA, né? Mas tem idade? Até com a idade? Ou não tem idade. Qualquer... São as contribuições que ele faz. Entendi. Então, a gente viu até o momento, né, que a matemática, ela não tem culpa. Não. A matemática não tem culpa. Ela não tem culpa de ser o que ela é. A abordagem é a abordagem da matemática. A matemática, ela é, né, amoral, ela está lá, é um ente que está ali para ser abordado, para ser discutido, para ser pensado, mas a maneira como se usa a matemática, como aborda a matemática e como passa a matemática é que é uma problemática hoje no ensino. Exatamente, é a problemática do ensino. Problemática no ensino, né? Porque a gente ainda lidar, né? Além do problema do ensino, de forma geral, das demais disciplinas, principalmente essas disciplinas que são as chamadas mais para o raciocínio, lógico e tal, são as que as pessoas têm mais dificuldades, né, em relação ao ensino, né? A matemática. Então, o problema não está na matemática, está na metodologia. Está na metodologia. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, assim, o que o senhor mudaria no ensino da matemática? O que o senhor... vamos supor que o senhor foi chamado para fazer um projeto, um plano, um método para o ensino da matemática, comparado com o que já existe, mas algo que dentro da experiência do senhor desde cedo até o momento, o que o senhor iria aplicar em termos de uma melhor eficiência na matemática atualmente, comparado com o que nós temos hoje, que está muito aquém ainda dos níveis até de lá fora, né, nos países, né? O nosso ensino, principalmente o ensino público, né? Uma delas seria, por exemplo, a formação dos professores. Né? Uma boa formação dos professores, para começar, né? Para ter um bom professor, primeiro o professor tem que gostar de matemática. Entendi. Não ir por necessidade. Isso. Segundo, para poder ele estar em sala de aula, ele tem que aprender um pouco a mais do que ele vai ensinar. Porque eu já vi professores, já me contaram, eu tive experiência com minha filha, né, que você dá um problema, o professor viu o gabarito e acha que é só dessa forma que se resolve. Uhum. Mas se o aluno te apresenta uma solução diferente, você vai dar 0. Só que não é assim. É uma solução talvez muito mais interessante do que... que estava ali no script, digamos então, assim. Quem vai perceber isso? Alguém que está um pouco acima do conhecimento desse conceito, desse tema que está sendo trabalhado. Uhum. E outra... para que seja um bom professor, né, outra característica importante seria que ele tem que desejar, tem que viver, passar o que ele sabe, né? Entendeu? Ou seja, ele tem que gostar, tem que saber além e desejar passar, né? Porque não adianta você saber tudo e não querer passar. Você coloca no quadro que você quiser. Depois, uma boa valorização dos professores. Uhum. Isso seria na parte do professor, né? Isso. Na parte de ensino, hoje em dia já tem muitas metodologias de ensino, né? Algumas já estão sendo aplicadas, mas muito pouco. Por quê? Porque os professores não estão capacitados, né?
nós temos um mestrado aqui na UENF, o PROFMAT, e lá é um mestrado profissional, né? Então, lá todo é estudo de metodologias. Por exemplo, tem novas metodologias que eu posso citar, por exemplo, são sala de aula invertida. O que significa sala de aula invertida? Que o aluno já leva os temas para estudar em casa. Então, uma vez o aluno estudado em casa, quando vai à sala de aula, ele já discute com o professor os temas. Então, já é um adianto, diferente que o aluno vai cerrado. Entendi. E você vai passar o conceito, Isso. vai fazer o exercício e aí você tem uma perda de tempo. Diferentemente que ele disse, semana que vem vamos trabalhar frações, você dá um material, o aluno já vai revisar e quando chega você já dá uma clareada nos conceitos e já começa a trabalhar com exercícios. Esse é um método interessante também. Depois tem aquele ensino híbrido bom que saiu depois da pandemia, né? Que você pode fazer também estudar em casa, e uma parte em casa, outra parte na escola, né? Tem aquela estação por rotações que é super interessante também. Você divide os conceitos em estações. Então, por exemplo, vamos estudar frações. Então, uma parte é reconhecer a fração, em outro, por exemplo, você vai estudar suma de frações. Sim. Então, uma parte é reconhecer se a fração é homogênea, heterogênea. Na outra vai ser que operação? Soma, tá? Soma, outra diferença. Depois vão ver como resultar. Aí, essas seriam as estações, seriam os temas. Depois, por exemplo, se você divide a turma, por exemplo, em 4 grupos, então esses grupos vão ir rotando nos temas, entendeu? São estações. Por isso, rotação por estações. E isso é lúdico também, porque eles já estão em grupos, então é uma forma diferente de encarar a matemática. Tem aquela resolução de problemas também, que você pode ensinar matemática usando uma metodologia de resolução de problema, que entra na modelagem, e você vai modelar, por exemplo, você disse, um problema típico seria, por exemplo, calcular mais simples, a área de um retângulo. Então você vai dizer, como vou calcular o retângulo, né? Qual é a base, descobrir qual é a altura, etc. Então aí você vai. Então tem várias metodologias que podem ajudar muito, né, para ensino. E outro é, por exemplo, melhorar as salas de aula, né? Os professores que tem escolas que estão muito abandonadas, que não tem um suporte de computador, internet, etc. Então o professor tem que fazer este milagre, né, para poder lecionar. Tem muita coisa para fazer na parte para a melhoria do ensino. E a matemática, já ouvi dizer que ela é bela. E qual é a beleza que o senhor vê na matemática? Como o senhor explicaria a beleza da matemática, não só um conjunto de números, mas qual é a beleza que ela pode transmitir e como o senhor vê essa beleza na matemática? Tem várias formas de expressar, né? Por exemplo, tem um número de ouro chamado, né? Que ele aparece da razão áurea, que chama. É simples, é uma proporção, né? Dado 2 números, A e B, vamos supor que A maior que B, né? Então, a relação de proporção seria A mais B sobre o número maior vai ser igual ao número maior sobre o número menor. Esse é chamado número de ouro. E número de ouro, né? Número de ouro. Essa divisão de A sobre B, que é igual a A mais B sobre A, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa é a razão áurea, que está presente, por exemplo, no quadro da Mona Lisa, né? Que... Ou seja, como aparece esse número, né? Aparece na arte. Obviamente, você calcula esse número usando uma equação quadrática simples, né? Por exemplo, se V vale 1, A já é um número de ouro, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, na Grécia Antiga, diziam que os homens perfeitos eram os que tinham aquela proporção áurea, ou seja, a relação entre a tua altura de cabeça a teu pé, né? Dividido do umbigo a teu pé, deveria sair aquele número de ouro, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Você era considerado um homem perfeito. Se tivesse aquele número, a pessoa era perfeita. Esse 1 mais raiz de 5 sobre, acho que é 1,61.
Então você mesmo pode se medir, fazer a proporção, se você está dentro desse número. Caramba, hein? Então, por exemplo, isso usava como padrão para dizer a perfeição, aquilo que era belo e perfeito. Exatamente. Aí, o mesmo padrão foi usado na Mona Lisa. Na Mona Lisa. Que interessante. Ou seja, ele mantém a proporção. Né? Mantém a proporção, Aura. E tem muito na natureza, eles se apresentam também. É incrível como se apresentam. Né? Tem aquelas, se chama conchas, tem aquele que está presente em relação à áurea. Tem folhas de plantas, muitas coisas. Né? Então você vê que coisas que fugem ao entendimento humano. Né? Uma questão mesmo metafísica. É um negócio assim... Tem muitos, assim, esses são uns exemplos mais interessantes que eu acho. Né? E a matemática também, ela tem aquele aspecto, né? Quer dizer, criativo. Que eu vi, porque, por exemplo, o senhor até falou, né? Tem um problema, semana passada tinha um colega que ele falou assim, poxa, eu sou bom em matemática, mas eu não sei fazer algumas... Ele falou que não tinha dificuldade com regra de 3. Mas os problemas que eram pedidos, ele chegava no resultado. Só que o professor dava uma nota menor, porque ele não mostrou na prova como ele chegou lá. E o professor estava achando que ele tinha colado. Mas ele falou que ele pensava de uma forma diferente. Ou seja, assim, o problema matemático te dá a chamada liberdade para você criar. Exatamente. Então, essa relação, como que o senhor vê essa relação da matemática com a criatividade? Obviamente, para você resolver um problema, você tem que ser criativo, né? Eu brincava com meus colegas, eu brinco com meus alunos também, dizendo que um problema você pode resolver de muitas formas, né? Muitas mesmo. Só que dentro de todas essas formas de resolver, tem uma melhor, aquela mais curta. Entendi. Porque aí, por exemplo, você vai ser mais criativo, né? Entendi. Porque você vai usar... ter um resultado mais sucinto para que... Exatamente, para aquele problema. Porque tem, por exemplo, o problema que você pode resolver com contas em 3, 4 folhas, e tem outro cara que apresenta em meia folha, por exemplo. Entendi. Entendeu? E isso ocorria muito quando eu estava estudando na pós-graduação, e no mestrado especialmente. Né? Pediam, por exemplo, demonstrações ou cálculos, assim. Tinham caras que treinem com 4, 5 folhas. Eu me negava a aceitar isso. Não deve ser assim. E aí eu procurava, tinha que ter outro caminho. E encontrava com menos conta, né? Então aí radica a criatividade, né? Porque de fato não é que o outro seja criativo, ele teve uma intuição e ele seguiu esse caminho e chegou ao resultado, né? Mas o outro tem outra intuição que chega ao resultado de forma mais curta. Então isso se vê muito na matemática, né? Muito. E a matemática, ela sempre vai se tornar útil, ela vai se tornar obsoleta, ou ela sempre vai estar além, ou ela sempre vai estar manifestando algo para nós que a gente não imaginava. Existem conhecimentos que eles são obsoletos. E a matemática, ela sempre é atual, sempre é avançada. Como é que a gente vai ter a matemática no futuro? Como é que o senhor imagina como é que é a matemática no futuro, como ela será no futuro, e ela sempre vai ser um conhecimento, ao mesmo tempo, simples, mas também desafiador, trazendo novas ferramentas, novas formas de encarar problemas. Vão aparecer novas ferramentas, né? Já apareceu a tal chamada inteligência artificial, né? Isso. Então, por exemplo, se você bota alguns problemas para o mais comum, tipo ChatGPT, etc., né? Eles conseguem resolver, mas tem problemas que eles não conseguem. Não conseguem. Então, a matemática, obviamente, os conceitos vão ir aparecendo novos conceitos à medida que apareçam novos retos, novos desafios, entendeu? Novos desafios. Novos estudos. Novos estudos, etc. Então, vão aparecer novas áreas da matemática. Não? A última, por exemplo, bem aplicado à ciência de dados, que não existia mais antes. Agora, e só apareceu pelo computador, porque você vai trabalhar com grande quantidade de dados, e para processar esses dados, você não vai poder fazer manualmente.
Você tem que ir a nível de computador. Então, com a aparição do computador e da inteligência artificial, vão aparecer novos desafios, mas para resolver problemas da vida humana, né? Para fazer a vida talvez mais simples. Por exemplo, em matéria, por exemplo, de saúde, hoje em dia, por exemplo, já existem robôs para fazer cirurgia, e tudo isso é feito matematicamente, né? Matematicamente, né? Então vão ir melhorando as coisas, e cada vez estão sendo mais aplicados, né? Quando você ia imaginar que você podia, por exemplo, fazer uma cirurgia a um robô? Só em ficção, né? Isso. Hoje em dia não. Tanto assim que você, por exemplo, um médico pode operar remotamente, por isso que aquela transmissão de 5G, que a transmissão de dados é muito rápido, então não, aí permite já fazer, porque antes do 5G era limitado, né? Já a China está trabalhando, acho que com 6G, 7G, ou seja, uma transmissão de dados muito mais rápido. Então, a matemática sempre vai ser, nunca vai perder vigência, ao contrário, né? Cada vez vai ser mais útil e necessário. Entendi. Eu estava ouvindo uma reportagem em relação a os novos computadores agora, o computador quântico. A quantidade assim absurda de problemas que ele consegue processar em pouquíssimo tempo, coisa que levaria anos, décadas. Ainda estão em desenvolvimento, né? Alguns estão em teste, aqueles computadores quânticos, porque aí muda já o processador, né? Que faz operações muito mais rápido. Mas ainda continua sendo o cérebro humano, a capacidade humana a mais. Quem que manda, né? Quem é que manda, né? Interessante. A gente está caminhando para o fim da entrevista aqui, que tem sido um prazer, né? Boa ouvir do senhor aí, reencontrá-lo também. Eu me lembro que você foi meu aluno lá na UENF, na licenciatura em matemática. E, assim, qual é o conselho que o senhor daria para aquela pessoa para mudar um pouco esse conceito de que a matemática não é para mim? E que, hoje em dia, a gente, para adquirir cultura, as pessoas acham, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler mais esse ou aquele livro, mas a gente falta também ter a chamada cultura matemática. Né? Livros de matemática, essa cultura matemática, ela se dá, logicamente, né, através de exercício, a gente ter o gosto por aprender a resolver problemas, para ativar o nosso cérebro, para aumentar a nossa criatividade. Eu acho que falta essa questão da gente falar de cultura matemática, né? Porque, por exemplo, o senhor veio, né, das letras e passou pela matemática. E chegou em matemática e descobriu nela, e hoje é um pós-doutor. O senhor fez agora um pós-doutorado em matemática, né? Em 2014 eu fiz no Laboratório Nacional. Isso, já fez, um pós-doutor. E como eu disse, então, aqui no Brasil, quem faz letra odeia matemática. Isso daí de 10 pessoas, 11 odeiam. É muito difícil, assim. É interessante, o senhor começou pelas letras, e era bom, porque foi escolhido para fazer competição de letras, mas também, futuramente, lá para frente, o senhor encontrou a sua paixão pela matemática. Então, o que o senhor diria para aquelas pessoas que acham que a matemática não é para mim, que eu nunca vou aprender matemática, e como que essa pessoa poderia começar a aprender matemática de uma forma diferente, que seja agradável, assim como é agradável a gente ler um romance, né, ler um livro, ver um filme, ouvir uma história, e a matemática é muito rica, ela é uma cultura, é uma linguagem que a gente tem que, pelo menos, ter um fundamento básico e aprender a estar na nossa linguagem, falando, porque as pessoas falam tanta coisa, né? Mas a gente, na roda de amigos, ninguém fala sobre alguma coisa de matemática. O que o senhor diria, Poucas vezes. O que o senhor diria para essa pessoa que tem problema e acha que a matemática não é para ela? Não, simplesmente tem que começar a estudar. Tem, por exemplo, livros muito interessantes. Um livro que eu gosto muito de recomendar é escrito por um matemático, Júlio César de Mello, que se fazia chamar Malvatavan, né? Malvatavan, que é o homem que calculava. Então lá, por exemplo, é uma história de um cara que anda e vai resolvendo problemas, né? Então você vê que é uma obra literária, mas que está matemática inserida lá.
por exemplo, você pode começar a ler livros dessa forma, tem um monte de livros, né? E outro é você estudar a matemática que está associado à sua rotina. Por exemplo, se você vai, por exemplo, precisar fazer alguma contabilidade, então pega um livro que te vai levar para te aprimorar em esse tipo de conceitos. Entendeu? Já, por exemplo, um engenheiro, ele já não precisa, porque ele está com matemática. Né? Geralmente em casa, por exemplo, para fazer as contas, então você pega, já revisa partes mais básicas. Né? E provavelmente aí você, com a facilidade que vai encontrar de lidar com suas coisas, você vai começar a gostar um pouco mais. Entendi. Porque não tem outra forma de você motivar. Geralmente você estuda por necessidade, né? O ser humano, por exemplo, descobriu tudo pela necessidade, né? Descobrimos fogo por quê? Porque queriam comer uma comida já cozinhada e esquentar-se um pouco no frio, entendeu? Aí fomos evoluindo. E mesma coisa com matemática, você pode começar a estudar alguns conceitos que vai te ajudar na vida cotidiana, na vida diária. Então, aí você vai encontrar alguma paixão. E, professor, o senhor tem rede social? Tenho. Então, qual é a rede social? Quer trocar uma ideia sobre matemática? Eu tenho um Instagram, né, que é Rigoberto Castro. Rigoberto Castro? Eu tinha, no meu Face, eu fiz um grupo que chama Os Burrinhos de Rigoberto. E só entravam ali os melhores alunos. Era o aluno tinha que solicitar para entrar no meu grupo. Né? E lá tem os melhores alunos, estão lá, de todo que passaram desde que eu cheguei aqui. Depois eu não movimentei muito quando começou aquelas narrativas de querer processar, porque os burrinhos de Rigoberto, o professor me alertou que podia me processar, aí eu fiquei um pouco temeroso. Ele era tão engraçado porque eu colocava coisas lá, curiosidade, e sempre o aluno que entrava fazíamos uma recepção, porque ele era um novo burrinho, né? Que não era nada de burrinho, né? Mas sempre tem alguém que se sentiu ferido. Mas ele durou, assim que apareceu o Facebook, ele teve, creio que uns 4, 5, 6 anos. Ele está vigente, só que não está sendo movimentado. Quem vê minha página de Facebook, ele vai poder ver. Tem lá meus alunos de mestrado, os melhores alunos, estão lá. Está lá, mas assim, está inativo? Não, eu não desativei, ele está assim, só que eu não movimento mais. Entendi. Bem, nós chegamos ao fim dessa entrevista com o professor Rigoberto, que eu agradeço muito a presença dele. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E soubemos um pouco da história desse professor, dessa simpatia, desse profissional de alto nível. Eu tive aí a honra de pegar umas aulas com ele e ver a simplicidade, um professor acessível, que está sempre disposto a ensinar, a mostrar o seu vasto conhecimento a todo aluno que queira aprender um pouco mais, né? E se você gostou desse vídeo, gostou dessa entrevista, gostou do que foi falado hoje, eu peço que você compartilhe e comente aqui nos comentários aqui, compartilhe, fale o que você acha da matemática, se a matemática é difícil ou se a matemática ela nada mais é do que uma linguagem que a gente tem que se esforçar para aprender, assim como a gente tem que aprender, um exemplo, um outro idioma. A gente tem que parar, estudar, aprender os elementos. E a matemática também, como uma linguagem, precisa ser estudada. E esse vídeo serviu também para mostrar que toda pessoa pode aprender matemática, pode, com esforço, com dedicação, pode ser um excelente matemático. Nós temos o exemplo de um professor que começou com letras e terminou um PhD em matemática. Então, existe salvação para qualquer pessoa que queira aprender matemática, ok? Então, eu agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.